terremotos, das tempestades e dos cavalos, protetor das águas e auxiliar dos marinheiros, sempre foi representado como um cara muito forte, sempre com seu tridente na mão e até mesmo com um golfinho ao seu lado. Poseidon foi considerado um deus muito vingativo por conta de seu humor muito difícil e por conta de ser um cara muito explosivo. Sua casa era no fundo do mar, com seu tridente causava maremotos, tremores e fazia até mesmo brotar a água do sol. Era filho de Cronos, deus do tempo, e da deusa Reia, deusa da fertilidade. Poseidon era casado com Anfitrite, com ela teve um filho chamado Tritão. Entretanto, na sua vida, Poseidon teve muitos outros amores, o que acabou fazendo ter vários outros filhos por fora. Poseidon também é o pai de Pégaso, um cavalo alado gerado por Medusa. E por esse motivo sempre esteve muito ligado a cavalos e foi o primeiro a colocar cavalos na região. Poseidon era um deus muito importante e por isso celebrava em sua honra os jogos místicos, constituídos de competições atléticas e também de músicas e poesias. Os jogos se realizavam em 2 anos. A primeira aparição do Aquaman foi na Morrison Comics, onde ele era apenas um coadjuvante. Sua importância foi crescendo até o início da Era de Prata dos quadrinhos, entre os anos de 1950 e 1960, quando ele virou um dos fundadores da Liga da Justiça. As mudanças da história do personagem resultaram em pelo menos 3 versões. A versão oficial conta que Arthur Curry, que é o Aquaman, era filho de Atlana, uma princesa do reino de Atlântida, que se envolveu com Tom Curry, que era morador da superfície e guardião de um farol. E um certo dia ele salvou a vida da moça. O passado de Atlana era um mistério para Tom, que só foi descobrir que ela era uma princesa do reino de Atlântida depois que Arthur foi crescendo e desenvolvendo seus poderes. Quando bebê, ele descobriu que Arthur conseguia ficar submerso e respirar, se comunicava com as criaturas marinhas e controlá-las por telepatia. Com a morte de Atlana, Tom começou a treinar o seu filho para que ele tivesse condições de se tornar um rei, caso fosse convocado para tomar o seu lugar em Atlântida. E isso aconteceu após a morte do seu pai. E foi quando a história do Aquaman começou a ficar mais agitada. Ele não foi bem recebido em Atlântida por não ter o sangue totalmente real. Para isso foram necessárias algumas brigas, vencer algumas batalhas e salvar o reino de algumas ameaças. Nesse tempo, surgiram alguns rivais do herói, e o principal deles foi o Arraia Negra. Ele também se apaixonou por Mera, que também era habitante do fundo do mar, mas Mera era de outro povoado, e ela desde pequena foi treinada para matar o Aquaman por vingança ao seu povo. Mas o plano deu errado quando os dois se apaixonaram. Nas animações antigas, o herói era ridicularizado, mas isso foi mudando nas versões mais recentes, pelos seus poderes irem ficando mais evidentes. E vão de super força, fator de regeneração, a super velocidade, super salto, telepatia, hidrocinese, durabilidade, resistência e até mesmo a bênção de Poseidon, uma espécie de conjuração de uma energia cósmica. Vou falar agora algumas semelhanças e diferenças entre o Poseidon e o Aquaman. Ambos eram considerados os 6 deuses dos mares, ao lado de tridentes que lhes concediam o domínio do mar. Ambos conseguiam abrir o mar e dividi-lo em 2 partes, causando terremotos e tempestades. Se teletransportavam de um lugar para o outro com muita facilidade. Tinham controle dos animais marítimos e se comunicavam muito bem com eles. As diferenças é que Aquaman tinha como sua maior habilidade o teletransporte. Ninguém se teletransportava tão rápido como ele. Já Poseidon tinha como sua maior habilidade a hidrocinésia. Outra diferença é que Poseidon era filho de deuses, como Cronos e Reia. Já Aquaman era filho de um guardião do farol da superfície, Atlan. Já sua mãe era a princesa Atlana.